Boa tarde a todos. Meu nome é Kézia, né? Faço parte aqui do programa como aluno externo e é uma alegria, né, e um prazer estar aqui. Esse trabalho foi desenvolvido a partir do meu pré-projeto. Então, o professor, dentro da disciplina, né, pediu um artigo e eu falei, vou desenvolver a partir do pré-projeto, então, né? Por isso que ele está em andamento, certo? E a temática é, né, tensões da vida comunitária e confidencialidades. A confidencialidade é uma teoria, então, já de Ivan Illuch, que assim fala, né? Então, a gente vai tratar como que as tensões da vida comunitária ela reflete, né? No caso aqui, eu trouxe a comunidade católica Shalom. Já adianto, né? Sou membro da comunidade católica Shalom há 10 anos. Então, isso pode, enquanto pesquisadora, ter um fácil acesso ao campo, mas também existe a questão, né, do viés ali para poder acabar, às vezes, atrapalhando, né? Aqui ele vai dizer, né, o meio como para viver em comunidade, questão de uma organização, né, de forma voluntária, a questão do trabalho ali e tudo, né? O contexto da investigação. A comunidade ela foi fundada em 1982, então hoje ela já vai fazer ali seus 45 anos, então é um tempo considerado realmente, né, dentro das organizações, dizer essa organização alternativa, que aí eu entro com a teoria das organizações alternativas, tem dado certo, né? Hoje ela está aqui em todas as capitais do Brasil, então ela tem em todos os estados, na verdade, do Brasil, tem uma sede da comunidade e também está fora do país. Então ela também tem essa questão. E aí um dos questionamentos que agradeço, né, aos avaliadores, que falou, ela não focou qual vai ser a amostragem, né, quem que ela vai entrevistar, tudo. Ainda estou aí analisando, né, em andamento e pensando quem que eu vou entrevistar. E a partir daí também pensei, né, em fazer uma etnografia na questão latino-americana. Aí já aproveitar também um congresso para lá, né, e conseguir fazer essa etnografia dentro da comunidade, certo? O desafio, como equilibrar, né, autonomia individual e disciplina comunitária. Então, entra aí a questão da atenção, porque você tem a certa autonomia, mas também tem as regras. Se for ver bem a questão que a gente estava falando agora anteriormente, eu quero ser livre, mas eu também tenho algumas coisas que, para que eu consiga viver essa liberdade, eu preciso seguir. Então, hoje, as tensões, elas ocorrem exatamente nesse ponto. A vida comum propõe operação e partilha, mas também envolve renúncias. Então, tudo me é permitido, né? Mas nem tudo me convém. Então, envolve essas renúncias mesmo ali de fato. Normas e regulamentações que podem gerar tensão. Então, ali, né, trago uma foto da questão de uma vida comum, né? A alegria, estar em comunidade, estar em grupo de oração, tudo ali envolvendo como família, né? Que daí entra dentro da teoria essa questão do senso de pertença, né? Porque que é uma organização que acaba ali pendurando por muito tempo a questão do enraizamento, né, da questão da essência, porque você tem aquele sentido de pertença. Quando a gente vai para as organizações dominantes, a gente tem um sentido de pertença, mas quando entra o capitalismo, aí, opa, tem aquela questão, alguém está ganhando mais do que eu, né? Então não tem aquela divisão, tudo. Então, como a convivencialidade se manifesta no cotidiano da comunidade católica Shalom? É a pergunta, né, ali que vai orientar, dirigir, né, a questão da atenção, dessa questão da autonomia do individual e da vida comunitária, certo? Objetivos da pesquisa, né? Compreender vivências, como os membros interpretam a vivência e a convivencialidade na vida comunitária, mapear tensões estruturais, nessa questão mesmo, né? Até onde entra a minha autonomia, até onde entra a questão das regras da disciplina, da obediência, né? Todos os outros pontos. Examinar dimensões subjetivas, analisar como autonomia, missão, pertencimento e renúncia influenciam as tensões, né? E relacionar a teoria, conectar os achados, né, das teorias sobre convivencialidade
e racionalidade substantiva. A convencialidade é uma teoria do Elu, né, Ivan Illich, né? E a questão da racionalidade substantiva é a teoria do Guerreiro Ramos, né? E aí o Elu vai vir contra a questão da técnica, né? Falando da questão do capitalismo mesmo, quanto às organizações dominantes, certo? Que aí entra aqui no fundamentação teórico, né? Que acabei de adiantando, né? Mas a tecnologia, ele vai dizer, né? O Ivan Illich vai dizer, tecnologia social orientada por autonomia, cooperação e limites à técnica, privilegiando relações humanas e uso equilibrado de instrumentos. Então, ele fala que uma organização é possível a partir disso, né? Você ser orientado para essa questão. E o Elu vai dizer, né, que a sociedade moderna sempre está ali na questão subordinada, né? Aí a gente entra na questão da compra, né? O capitalismo, ali a gente está subordinado sempre à competição, o que não tem, de fato, na outra, né? Porque está todo mundo em prol da mesma causa, né? Não é o fim, mas assim os meios, né, ali para chegar naquele fim. Então não quer saber do final, né? Mas os meios para chegar naquele fim. E a questão ali do Guerreiro Ramos, ele vai dizer, né, da racionalidade substantiva, ações organizacionais orientada por sentido, ética e espiritualidade, diferenciando de critérios puramente instrumentais. Abordagem metodológica, né? Aqui a ideia é fazer uma triangulação na parte da questão entrevistas aprofundadas, né? Não definido ainda quem será entrevistado. A comunidade ela é composta por pessoal da comunidade de vida, que são pessoas que deixam tudo e vai morar na própria comunidade, e pessoas da comunidade de aliança, que têm os seus trabalhos, né? No meu caso, eu sou da comunidade de aliança, tem seus trabalhos, a sua vida aqui fora, mas presta serviço, vamos dizer, comunitário para a comunidade. Então, a entrevista seria para esses dois perfis, né? E tem o pessoal também da obra, né? Pode ser uma coisa também a se pensar. E a questão de observação participativa, daí foi até, né, uma das sugestões de que, como eu participo da comunidade aqui em Curitiba, eu ir para outro local fazer essa etnografia, né? Então, eu pensei em alguns regionais, que a gente é dividido por regional no Brasil, ou até mesmo ali, que é mais fácil, a parte latino-americana, né? Então, eu pensei nessa questão, uma questão futura aí, né? E a análise documental, né? Aí, claro, é aquela questão, eu, enquanto pesquisadora, eu tenho acesso a alguns documentos da comunidade interno, né? Então, que acaba podendo ser utilizado ali também, né? E eu tenho acesso a algumas informações, mas também tem alguns documentos, né? Que é aberto a todas as pessoas. Então, seria essa investigação, né? Na triangulação desses três eixos metodológicos. As tensões, né, identificadas. Tensões identificadas, né, estruturais e subjetivas. Estruturais é as regras comunitárias versus a liberdade do indivíduo. Então, né, existe a minha liberdade, mas tem a regra. E se eu quero viver bem enquanto confidencialidade, eu preciso seguir as regras. Então, aí existe essa questão do propósito maior e essa questão realmente, né, de, opa, eu me identifico com aquela causa, né? E é a questão da disciplina e rotina da vida comum, né? Conseguir equilibrar todas as coisas ali, né? De fato, ali está até uma balança, né, entre a razão e a emoção. Às vezes você precisa ali, de fato, equilibrar para que isso não seja tão tensionado, né, que é essa questão. A formação espiritual obrigatória e as normas institucionais. Subjetivas, autonomia pessoal versus obediência, renúncia e pertencimento, expectativa formativa e vivências espirituais individuais. Então, essa questão da renúncia e pertencimento, acho que, a partir do momento da entrevista, vai ressaltar muito esse ponto. Porque é aquela questão, eu renuncio a algo que eu quero por eu me sentir pertence àquilo. E muitas vezes nas organizações dominantes também a gente renuncia a algo por se sentir pertence àquela organização, né? Hoje não é usado muito o termo, mas a gente vestia a camisa das empresas, né? Hoje a gente já foi vendo, não, quero só encher meu bolso, tá bom, eu só preciso trabalhar. Então essa questão de pertença
a essência ela foi se perdendo. Por que aquela organização existe? A missão, visão e valores dela, muitas vezes só está no painel, mas não é vivenciado, né? E a organização alternativa é, de fato, vivenciada, a gente consegue observar isso. Dentro aqui da vida comunitária, como tecnologia social, a gente vê a questão da comparação, cooperação, né, de cooperativismo, questão da partilha, né, todo mundo ali conseguir partilhar, questão da espiritualidade, voluntariado e o pertencimento, né, partilha entre si, não há necessidade no meio de nós, né, então todo mundo colabora com todo mundo da forma com que pode, né. E as contribuições esperadas no campo teórico aplica a compreensão sobre convivencialidade como tecnologia social em comunidades religiosas contemporâneas e dentro da questão das organizações alternativas, evidencia modelos não capitalistas que priorizam cooperação, sentido e limites à técnica e dentro da questão da prática comunitária pode trazer o apoio do processo formativo e de liderança ao rever tensões entre disciplina, autonomia e pertencimento. Porque ocorre muitas vezes que a pessoa está, né, como consagrado há 20 anos, né, sobre as normas, regras, tudo, mas decide de fato sair. Então, vamos colocar assim, seria uma demissão, né? Eu me demito desse local. Ou a pessoa mesmo é demitida, né, no sentido, dentro da questão nossa aqui da administração. A perspectivas futuras, a pesquisa busca compreender como comunidades religiosas contemporâneas equilibram liberdade e vida comum, oferecendo reflexões sobre alternativas organizacionais que priorizam cooperação, sentido e humanização das relações. Relevância social inspira debates sobre os modos de vida coletivo em contexto, né, marcado por solidão, hiperprodutividade e desumanização. Todo mundo fala que a empresa, né, é humanizada, estamos buscando uma empresa humanizada. Então, essa é uma alternativa. E o avanço científico contribuir para estudos sobre racionalidade substantiva e tecnologias alternativas de gestão. Então, eu acredito, né, que essa organização ela se encaixa exatamente nessa questão da convivencialidade e da substantividade. Certo? Algumas referências.